Show, estamos conectados, estamos ao vivo. Beleza. Acho que agora foi um pouquinho de atraso, mas considerável. Estamos de volta. Beleza. Então, pessoal, boas-vindas a todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como que o seu dinheiro ele pode estar nos próximos 10 anos, né? Em 10 anos, como que o seu dinheiro vai estar comparado também com as suas escolhas, né? Então, eu me chamo Carlos Miranda, eu sou educador financeiro desde 2019, da Conta Economia, já ajudo pessoas a melhorar a vida financeira delas. E durante todo esse caminho, né, já atendemos mais de 1.000 pessoas, já eliminamos muita dívida, ajudamos pessoas a construir reserva financeira, a construir os seus investimentos. Então, nós damos todo esse direcionamento para as pessoas para ensinar elas como de fato deve seguir um planejamento financeiro. Então, antes de mais nada, o que a gente vai estar falando aqui são sobre estudos que a gente já vem acompanhando dos últimos anos, mas também vários problemas e soluções que a gente pode estar abordando aqui também, tá? Que a gente vai estar abordando aqui também. Então, né, o que a gente vai começar a falar agora é dos problemas que estão atuais na sociedade hoje, que existe um pouco de problemas virado para economia, para táticas políticas, também sobre cultura, né, sobre hábitos. Então a gente vai ver sobre tudo isso de uma forma bem objetiva, começando primeiro pela parte do desemprego. Esse é o primeiro problema que a gente vem enfrentando pós-pandemia, né? Pré e pós-pandemia. Teve uma redução, teve um aumento, depois uma redução de novo, agora reduziu mais 15%, mas isso ainda continua sendo um problema. Então, só para você ter uma ideia, eu tirei alguns dados aqui, busquei alguns dados que hoje, né, 2022, em agosto, foi a última análise, já somam mais de 10 milhões de desempregados somente no Brasil. Então a gente consegue entender que o quê? Não tem emprego para todo mundo. Beleza, até aí a gente consegue entender. Ah, beleza, não tem emprego para todo mundo. Mas o porquê que não tem emprego para todo mundo? E eu fui buscando outras informações, outros canais, outros veículos de informações para eu conseguir entender o porquê que não tem emprego para todo mundo. E aí eu consegui ver o que? A falta de capacitação das pessoas em conseguir se inserir em empregos comuns ou empregos onde elas conseguem ter uma qualidade de vida um pouco maior também. Então, o primeiro que a gente vê aqui é a parte que 81% de todas as vagas que tem no mercado não tem pessoas qualificadas para prestar esse serviço, para estarem sendo inseridas na empresa, para estar fornecendo aquele serviço, se é a mão de obra, ou então tá trabalhando com alguma ferramenta, enfim, não tem. 81% das vagas não tem pessoas capacitadas para poder estar sendo inseridas nisso. E aí, entre algumas áreas, tem o quê? A parte da tecnologia da informação, que a gente já vê, né? Para pensar. Agora, essa transmissão precisa de todo um sistema tecnológico para poder veicular todo esse conteúdo para você, né? Então, precisa de fato de muita mão de obra, de muitas pessoas qualificadas para poder estar junto, né? Esse é o primeiro. Segundo, suporte ao cliente. É o quê? Como você lida com o cliente da forma correta. O sistema humanizado, o sistema que gera valor, o sistema que você consegue resolver problemas para os clientes, né? E não acabar gerando mais problemas caso o suporte seja ruim demais. O outro, logística, como, né, levar algo de ponto A ao ponto B. Marketing, olha só, em pleno 2022 ainda tem pessoas, claro que tem pessoas que não são qualificadas, né? E quem é qualificado com certeza é muito bem pago nessa área, na área de marketing. De ver tanto marketing digital, marketing daquilo, marketing disso, e as pessoas, querendo ou não,
a maior parte não está qualificada para isso. 81%, olha só, das vagas. E vendas. A gente sempre fala sobre vendas de uma forma que às vezes é muito escrachado pela sociedade, né? Só que as vendas é uma das ferramentas mais empreendedoras que geram resultado na vida das pessoas. E muitas pessoas acabam não vendo valor naquilo por conta que venda é comum. Só que na verdade está em falta no mercado sobre pessoas qualificadas para venda. Tem pessoas? Tem pessoas, mas estão qualificadas? Não estão. E as empresas não conseguem evoluir, né? E as empresas e as pessoas andam lado a lado, né? Você não trabalha para a empresa, você trabalha para você junto à empresa. Então, tem que ter essa visão também. E já que a gente foi um pouquinho do lado, né? Problema, ok, né? Os problemas agora de desemprego e também entender que existe uma certa falta de. Eu não usaria oportunidade, mas falta de interesse da população de um modo geral em buscar mais conhecimento para conseguir dar o próximo passo. E não adianta que falar que é por falta de oportunidade. Porque hoje, por exemplo, uma empresa que é vinculada, né, que é parceira da Conta Economia, é a Casa Universitário Brasil. Na Casa Universitário Brasil, a gente consegue bolsas de estudos com até 85% de desconto no seu curso. Então, falar que é falta de oportunidade é mentira, né? A não ser, eu não tenho emprego, eu não ganho muito bem. Tudo tem um jeito, tá? Tudo tem um jeito de você se especializar para conseguir conquistar os seus sonhos. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu estou dando essa introdução para você conseguir entender que o fator problema agora é, primeiro, desemprego, segundo, falta de capacitação. Então, desemprego e falta de capacitação. Terceiro problema, hábitos sabotadores, que são o quê? Hábitos que geram a pobreza. É isso mesmo. Claro, como eu já falei no início, existe a parte que a gente fala sobre problema de desemprego, existe a falta de capacitação, existe também problemas socioculturais, socioeconômicos, e isso é um fato, né? Beleza, até aí tudo bem. Mas você sabia que a forma que você se comporta, a forma que você age perante os problemas que você tem, seja financeiro, seja emocional, seja mental, seja qualquer tipo de problema familiar, tanto faz, a forma que você se comporta na frente daquilo, ela que vai determinar se você vai ter sucesso ou se você não vai ter sucesso, tá? Por quê? Olha só, uma coisa que até acabei pulando aqui, né? Que na verdade seria um problema até antes dos hábitos sabotadores, tá? Mas eu vou falar dos hábitos sabotadores já que eu comecei, e depois eu volto para esse ponto, que é o que, ó? Dos hábitos sabotadores. É o que? Gastar sem planejamento. Esse é o primeiro ponto. Você está gastando sem saber se você pode. E eu quero saber de você se você está realmente gastando sem saber se você pode. Mas é só uma bala. Mas é só um lanche. Mas é só ir no barzinho ali com um amigo. Pessoal, se você não entende quanto que é as suas contas fixas, quanto que são as suas dívidas hoje, dívida não é só o que você está devendo, é também o que você está pagando, o seu financiamento, o seu empréstimo, os seus cartões. Se você não entende isso, você está deixando o dinheiro sair do seu bolso, andando, sai correndo de você. Você é como se tivesse medo do dinheiro e o dinheiro não fica junto com você. O dinheiro ele escoa para outros cantos, tá? Então, alguns deles são gastar sem planejamento, não saber quais são as suas contas e os valores das contas, como eu falei agora, qual que é o valor da sua conta de água? Qual que é o valor da sua conta de luz? Qual que é o seu valor de aluguel ou do seu financiamento? Qual que é o valor que você precisa de mercado todos os meses? Será que você está batendo o valor que você acredita ou que você sabe, né, que é o valor ideal de mercado? Ou será que está sendo o oposto? Um mês eu gasto 500, outro 700, outro 1.000, e acaba não tendo uma constância e acaba gastando com coisas muitas vezes que não são necessidade, tá? Claro que a gente não está falando só de, vamos baixar o custo de tudo e vai dar tudo certo. Não é sobre isso. É sobre planejamento. Não só sobre valores, mas sobre planejar, tá? Os valores de cada coisa, né? Acreditar que educação financeira é só para gente rica. Isso não existe, tá? Educação financeira é para todo mundo. Sucesso financeiro, todo mundo pode ter, desde que
haja uma estratégia para você conseguir ter o sucesso financeiro, tá bom? Gastar com emoção e não com a razão. Gastar com emoção e não com a razão, que eu digo, é o seguinte: você está lá no shopping, saiu lá com a sua namorada, com seu namorado, com sua esposa, com seu esposo, e aí vai e pensa assim: nossa, olha só que camiseta linda, que camisa linda, que tênis da hora. Eu vou levar ele para casa, estou precisando mesmo, e vai e compra. Na hora que chega em casa, você começa a perceber que, na verdade, talvez você não precisasse de fato daquele tênis ou daquela camiseta, daquela camisa, e você viu que, na verdade, aquele dinheiro que você gastou vai faltar para pagar a conta do aluguel, vai faltar para pagar a conta de luz, vai faltar para pagar a conta de água, ou no mercado. No mercado ainda dá para controlar um pouco mais, né? Mas vai faltar em alguma das contas. Então você consegue entender que, se você está gastando a mais numa área que você não podia gastar, isso já resulta na falta de planejamento financeiro, tá? Agora, voltando para a parte que eu acabei pulando, que é sobre o futuro da Previdência do Brasil, tá? Não sei se você sabe, mas a Previdência, que foi desenvolvida muito lá atrás, há algumas décadas, acho que se não me engano, umas 4 décadas atrás ou a mais, foi desenvolvido um sistema de pirâmide etária, que é o quê? As pessoas mais novas, né, elas estão lá trabalhando e elas vão pagando a aposentadoria das pessoas mais velhas. Isso funcionava de uma certa forma, né? Porque você via lá 100, 200, 300 pessoas para pagar a aposentadoria de 50, por exemplo, né? Olhando uma proporção que a maior parte trabalha para pagar a aposentadoria da menor parte, tá? Então, por isso é uma pirâmide, né? Mais pessoas trabalham para pagar a aposentadoria das outras pessoas, a previdência das outras pessoas. Até aí tudo bem, né? Só que a previsão para os próximos anos, por conta de que das pessoas, querendo ou não, no passado tinha mais filhos, né? Na minha família mesmo, por parte de mãe, são 7 filhos. Então, olha só, um casal teve 7 filhos e por parte de pai são 5 filhos. Então, olha só, o total aí já deu o quê? 12 pessoas que trabalham para pagar, entre aspas, né, a aposentadoria dos pais. Claro que é uma proporção totalmente diferente, mas jogando ali numa proporção em que a maior base paga a aposentadoria da parte superior, né, que é a parte das pessoas mais velhas, mais idosas. Até aí tudo bem. Só que agora, se você for ver, as pessoas preferem ter o quê? Um animal de estimação, preferem não ter filhos, ter uma liberdade geográfica maior, então elas já estão optando por não construir uma família, para construir o seu próprio resultado financeiro, sua própria vida e ter um resultado com base nisso, tá? Só que, se a base agora está ficando menor e lá atrás, né, já teve 7 filhos, 5 filhos e mais uma porrada de criançada, de gente, a gente consegue ver o quê? A pirâmide que era assim, né? Ela era dessa forma, ela se invertendo. Porque agora a base, né, que era para ser mais pessoas, ela está menor. E essa base, por estar menor, ela não consegue pagar todo mundo. Então, a previdência que você contribui hoje, ela não está indo para sua conta lá do futuro, né? Por exemplo, o Carlos contribuindo para a previdência dele, ele não está contribuindo pro Carlos do futuro, o Carlos aposentado. Ele está contribuindo com as outras pessoas que estão aposentadas hoje e precisam da grana hoje. Então quer dizer que a minha aposentadoria vai depender das pessoas que são crianças hoje, né? Que aí durante mais 50 anos que eu trabalhar durante minha vida, eu vou me aposentar lá com meus 70 anos, e aí essas pessoas vão pagar minha aposentadoria. Só que, se a base vai estar melhor, vai estar menor e o topo, né, entre aspas, vai estar maior, como que essas pessoas vão conseguir contribuir com a minha aposentadoria, mais a aposentadoria de milhões de brasileiros idosos que vão ter nesse meio do caminho? Você consegue entender que a conta ela não fecha? A conta ela
ela simplesmente não fecha. Se o dinheiro que sai da conta da base vai para o topo, como que com uma base maior vai para um topo maior? A conta não fecha. Então a gente já consegue entender que o sistema hoje de previdência do Brasil, ela não dá certo. E aí a gente tem que pensar o quê? O que fazer para conseguir eu ter uma liberdade financeira, né? Vamos supor que seja só aposentadoria, né? Essa liberdade financeira, que essa liberdade financeira ela pode vir com o quê? Com vários tipos de aplicações, com vários tipos de planejamento, só que a gente vai pensar a longo prazo, assim como a aposentadoria, tá? E aí, a gente tem que pensar numa coisa que eu, como já atendi milhares de pessoas, né? Toda a equipe já atendeu milhares de pessoas, a gente tem que pensar como as pessoas pensam, né? E tem que ensiná-las a pensar de uma forma diferente também. Então, eu vou falar sobre um modelo de mentalidade que a maior parte das pessoas tem e que elas deveriam mudar para esse outro tipo de mentalidade, que é o quê? Primeiramente, mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é você compreender que tudo é treinável, tudo pode ser aprendido, que é diferente da mentalidade fixa. A mentalidade fixa, ela é, por exemplo, vou usar um exemplo aqui como se fosse eu, tá? Nossa, mas eu tô velho demais, tô com 30, 40 anos, 50 anos. Eu não sei se eu vou ter, não tenho mais salvação. Eu deveria ter investido lá atrás. Eu investi agora, não vai dar certo. Eu investi agora, nossa, é muito trabalhoso. Ou então eu não tenho dinheiro suficiente. Sabe? Você colocar o problema na frente da solução. Então, a partir do momento que você deixa de ter uma mentalidade fixa, né, uma mentalidade engessada para construir uma mentalidade de crescimento, você começa a entender que você consegue sim hoje. Cara, se você tem mais um ano de vida aí, né? Vamos jogar assim. Por que você não tem a oportunidade de investir? Por que você não tem a oportunidade de evoluir? Por que você não tem a oportunidade de mudar o seu emprego, mudar a sua mentalidade na parte financeira? Será que você realmente não tem a capacidade de treinar uma habilidade nova e se desenvolver naquilo e se tornar uma pessoa com mais conhecimento do que você já tinha ontem? É claro que é possível, é claro que é possível. Eu tenho alunos desde 18, 19 anos até alunos de 50, 60 anos de idade que começaram a fazer aplicações para ter um resultado melhor financeiramente e já estão tendo resultado melhor, já estão tendo rendimentos com os seus investimentos. Então tudo começa aí, na parte do quê? Do desenvolvimento, entender que tudo é treinável, tá? Então, aqui a gente consegue entender o que, ó? Que tudo é treinável, e utilizar o dinheiro da forma correta vai ditar se você vai economizar, se você vai ter dinheiro sobrando para poder aplicar esse dinheiro, né? Ou não. Então, começa na mente e termina no resultado. Até tem uma sigla, né? Que para quem já leu, para quem já conhece, é a sigla PSAR, P-S-A-R, que é o quê? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Não dá para inverter a ordem, não dá para você querer ter resultados diferentes com pensamentos diferentes. E aí tem até um P que é antes, que é o P de programação. A gente tem que programar a nossa mente para ter resultados melhores. Então, programa a nossa mente para ter pensamentos melhores. Esses pensamentos vão gerar sentimentos, sensações melhores de satisfação, de agradecimento, de fé, de buscar fazer mais, né, do que o básico. E aquilo, obviamente, vai te dar um resultado muito melhor, tá? Você vai agir de acordo com os seus pensamentos e sentimentos, você vai ter um resultado melhor. Olha só, parece mágica, né? Mas coloca isso em prática na sua vida. Em vez de, quando você está reclamando, começa a olhar para o lado onde você pode buscar conhecimento, né? Olhar como um aprendiz para aquilo e não como uma vítima daquele problema que você tem, tá? Isso é a parte de mentalidade, tá? Agora a gente tem que falar sobre investimentos, tá? Investimento em resultado, investimento em conhecimento. Por quê? Por que eu falo isso? A maior parte das pessoas que caem em golpes são pessoas que não querem aprender, são pessoas que não querem buscar mais sabedoria, mais conhecimento. Ela prefere tirar o dinheiro do bolso e dar para um terceiro,
fazer o que ele quiser e depois devolve com os juros lá prometido, né? Que a gente já sabe que em renda variável não se promete retorno, tá? Então a gente tem que o quê? Investir em conhecimento para poder se desenvolver e conseguir ter um resultado melhor. Show de bola. E se você aprender a lidar com o seu dinheiro de uma forma mais objetiva, você consegue entender que, poxa, as minhas contas fixas consomem, vamos supor, 60% do meu salário. Beleza, então sobra teoricamente 40%. Ok. Agora o que eu preciso fazer? Vou tirar a parte dos meus investimentos, vou tirar 10%. Show, 10% já está investido. Vou tirar 10% para minha diversão, beleza, mais 10% está investido. Agora sobra 20%. Esses 20% o que é? São outros tipos de investimentos também. No caso, investimento em curto e médio prazo, como por exemplo, vou arrumar o meu carro, eu vou fazer uma viagem com a minha família durante esse ano, eu quero mobiliar minha casa, quero comprar alguns móveis novos, fazer viagens, enfim. E os outros 10%, né? Pode ser 10 ou pode ser menor também valor, né? Menor percentual, vamos supor 5%, virado para educação. Porque você só vai ter uma vida melhor se você investir na educação. Lembre-se sempre desses 5% que é a parte da educação, que é pelo menos 5%. Tá? E tem que ser todos os meses mesmo, tá bom? E aí, beleza, a gente já entendeu que investir, ela é uma questão extremamente necessária para a sua evolução, certo? E aí a gente entra na parte que, para você fazer uma aplicação correta para o seu futuro, você só vai conseguir a partir do momento que você tem a sabedoria necessária para saber onde mexe isso. É na corretora? Beleza, qual corretora? Será que eu consigo investir por banco? Por banco eu não consigo, porque tem a taxa de juros deles são absurda. Se eu for deixar o dinheiro lá, vai ser um CDB com 80% do CDI. Então, para quê? Né? Então, se você já entendeu um pouco do que eu estou dizendo agora, você já sabe um pouco sobre investimento. Se você não entendeu, já fica a dica para você começar a se desenvolver desde já, tá? E agora eu quero entrar numa parte que é o primeiro degrau. O primeiro degrau, antes do investimento, é o planejamento financeiro, é uma estratégia para você atingir metas e objetivos, tá? E como que funciona um planejamento financeiro? Planejamento financeiro, vou passar alguns passos básicos, mas a gente aborda isso numa aula mais profunda mais para frente, tá? Que é o que? Você, primeiro, tem que saber qual que é o valor das suas contas, tá? Dos seus recebimentos, das suas dívidas e também das variações que podem ter nos próximos meses. Então, vamos supor, você recebe R$ 2.000, sabe que suas contas fixas ficam lá entre 1.500, teoricamente é para sobrar 500, certo? Tirou 10% da sua diversão, R$ 200, sobra R$ 300. Se você não tem dívida, tá? Lembrando que financiamento, empréstimo, cartão de crédito, tudo isso é dívida. Se você não tem dívida, sabe que sobra o quê? R$ 300. Com esses R$ 300 que sobram, você consegue aplicar todos os meses pelo menos R$ 300. Entendeu? Porque é o que está sobrando ali da sua aplicação. Aqui a gente está falando de uma forma mais generalizada, pega tudo, o que está sobrando, né? Que o sobrando, eu falo, não é no final do mês. Recebeu no dia 1, espera sobrar até o dia 30, até o dia 30 para aplicar. Não é isso. É se planejar antes, traçar uma estratégia que você já sabe qual que é o valor de cada coisa. E você vai pegar esse dinheiro e vai deixar aplicado lá. Deixando esse dinheiro aplicado lá, você vai ter o quê? Um rendimento diário, mensal, anual, com base naquele valor que você está aplicando todos os meses. Então a gente sabe que durante 12 meses, aplicando R$ 300 por dia, no final do ano já tem o quê? R$ 3.600 na conta. Mais do que você ganha, né? Que no caso seria os R$ 2.000. Então você sabe que o quê? Se você recebe 13º hoje, chegando no final do ano, lá em dezembro para janeiro, você já tem um 14º salário caso você queira. E ainda um pouco mais, né? É 1.600 a mais do que seu salário normal, salário comum do mês ali, tá? No caso, R$ 2.000. Beleza. E quem que deve fazer planejamento financeiro? Será que é só empreendedor? Será que são só empresas? Será que são só pessoas ricas? Acho que eu já falei sobre isso, não falei?
Então a gente já consegue entender que não são só pessoas ricas que têm que investir para não investir não, desculpa, ter um planejamento financeiro. Não são só pessoas ricas que têm que ter um planejamento financeiro para atingir os seus objetivos. Todo mundo tem que ter planejamento financeiro. Porque com planejamento financeiro, você sabe em que momento você vai precisar fazer uma renda extra, ou se vai precisar, ou se não vai precisar, sabe quais são as contas que estão te prejudicando, tá? Porque, por exemplo, pode ser que a sua conta de luz esteja vindo muito alta, de acordo com o que você gasta, e você com certeza já sabe disso, tá? Então, já dá uma reduzida. Ah, o mercado era para gastar 500 ou 700, está gastando 1.000. Opa, vamos rever o que a gente está gastando. Será que não está jogando muita comida fora? Será que não dá para ser mais sustentável, ter uma vida financeira mais sustentável do que jogar dinheiro no ralo, né? Que praticamente jogar comida fora é jogar dinheiro no ralo. Você paga por aquilo. Então, será que não existe uma forma de economizar, mesmo que seja um pouquinho em cada coisa, para poder sobrar mais para mim e para minha família durante o mês e também durante o ano e ter uma qualidade financeira melhor, uma qualidade de vida melhor? Começa assim, tá? E como que funciona é o quê? Primeiro, você vai ter que registrar tudo que você paga durante o mês, durante o semestre, durante o ano. Registra tudo. Registrou tudo? Beleza. Isso aí são só os pagamentos. Agora registra os seus recebimentos durante o ano também. O mensal, se tiver uma PLR, se tiver algum bônus, se tiver vale refeição, vale alimentação, vale transporte, 13º salário, abono, tudo isso. Lista e cria um planejamento, né, um orçamento, eu gosto de chamar de estratégia, uma estratégia para que você consiga entender as suas contas, os seus recebimentos, o quanto que deve sobrar por mês, até a distribuição financeira, se ela está adequada ou se não está, porque, por exemplo, se você consegue ter uma previsão, né, um horizonte financeiro visual ali, você consegue entender, ah, nossa, em junho eu estava planejando sair com a minha família e aí acabar gastando 3.000 reais. Só que eu acabei de ver que chegando em junho, se eu não guardar 500 reais por mês, eu não vou ter esses 3.000 reais. Nossa, e se eu fizer, eu vou ter que utilizar o cartão de crédito. E aí o que acontece? Eu utilizo o cartão de crédito, parcela a viagem. No que parcela a viagem, o que acontece? Surge um imprevisto. No que surge imprevisto, o dinheiro que era para estar utilizando no cartão, na verdade, você está utilizando para a viagem. Você está utilizando como um bônus para você e se tornou um ônus no meio do caminho. Por quê? Na verdade, essa viagem que você está planejando, ela já deve ser estruturada meses antes de ser feita. O dinheiro já deve ser separado meses antes daquilo ser conquistado, ser construído, né? Você poder aproveitar aquele momento. Senão você vai gerar uma nova dívida e essa nova dívida vai te prejudicar durante um tempo que pode ser mais um ano da sua vida. Então, em vez de mais um ano da sua vida, você está juntando 3.600 reais, né? Como exemplo de alguém que ganha 2.000 reais e tem a vida financeira, como eu tinha falado anteriormente, você não faz isso, você vive mais um ano na dívida, mais um ano pagando cartão, mais um ano se rastejando na vida financeira por falta de planejamento, por falta de consciência e autorresponsabilidade, que se não for você para cuidar do seu dinheiro, da sua família, você não vai conseguir ter uma qualidade de vida superior. Você não vai conseguir dar uma qualidade de vida superior para sua família, para os seus filhos, pagar uma escola bacana, fazer um tour lá pela Europa, por exemplo. Quem não quer isso? Entende? Então tudo começa aí. E também começar a construir a sua reserva financeira. Por que começar a construir a sua reserva financeira? Porque os investimentos são que vão fazer você ter a parte da independência financeira. Então, por exemplo, algumas aplicações que geralmente as pessoas fazem para poder ter a independência financeira, né? A sua aposentadoria. Seria a poupança, o que para mim não é nenhum um investimento, ele é só uma caderneta ali, como se fosse uma segunda conta corrente, que gera uns juros no mês versário, que é a cada 30 dias, e saiba que se você juntou esse dinheiro durante 30 dias, no 29º dia esse dinheiro não rende nada caso você tenha tirado, tá? Não rende absolutamente nada. Então, aí entra outras opções que acabam sendo mais viáveis, como a Selic,
o Tesouro Selic, né, que faz parte do Tesouro Direto, são aplicações estatais, tá? E CDB, geralmente com 100% de CDI ou superior a isso, tá? Que ele vai te gerar um valor bem próximo da Selic e com uma liquidez diária, que você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. Então vamos supor, a própria Nubank, né? Ela tem a liquidez diária com rendimento de 100% do CDI, CDB com 100% do CDI, que aí já gera um retorno muito próximo da própria Selic, que hoje está com a taxa de retorno anual, né, de rendimento anual, de 13,75%. Então a gente consegue entender, nossa, eu consigo fazer com que o meu dinheiro ele tenha uma rentabilidade de 1,08% ao mês, eu aplicando aquele dinheiro todos os meses. Então, além de 3.600, eu vou ter uma correção a cada aplicação nos juros compostos por conta do valor que eu estou colocando e os juros do Tesouro Selic, seja 2027 superior ou inferior. Entenderam? Então a gente começa a entender sobre o que precisa ser feito para a gente conseguir atingir determinado objetivo, tá? E sobre os investimentos, uma dica, tá? Eu não sou de dar dica, mas eu vou dar uma diquinha aqui agora para você. Não começa por ações, não começa por criptoativos, não começa por fundos imobiliários, começa por renda fixa, principalmente no Tesouro, porque isso você vai montar sua reserva financeira para emergência. Se você não tiver o seu custo lá de vida de pelo menos 6 meses acumulado, 6 a 12 meses, tudo vai depender se você é um CLT, né? Uma pessoa contratada por alguém para trabalhar e tem todos os seus direitos como trabalhador, e caso seja mandado embora, recebe lá todas as suas restituições. Caso não seja CLT, é pelo menos 12 meses. Porque vamos supor, você é um MEI, você é uma empresa, alguma coisa do tipo, você tem pelo menos 12 meses de caixa, sem contar com o seguro-desemprego, porque o CLT tem um seguro-desemprego, você não vai ter, entendeu? Então o CLT ele tem lá 5 meses mais 6 meses acumulado. Então dá praticamente o ano. Enquanto você tem que acumular o ano para caso de algum problema, você ter da onde tirar aquele dinheiro. E você ter o quê? Tempo. Você ter o espaço necessário para construir esse novo passo, que é voltar para o mercado de trabalho, caso você tenha quebrado, por exemplo. Entendeu? Então você precisa voltar ao que? Entender que o primeiro passo deve ser investimento em renda fixa, principalmente no Tesouro Selic 2027, de preferência, né? Que o 25 tá. 25, 24, não me recordo agora. Tá logo aí, logo vence. Então já aplica no qual tem uma rentabilidade maior, tem um tempinho mais longo, mas que você pode tirar em 2, 3 dias já está na conta, tá? E agora eu quero falar o quê? Primeiro, fazer um convite para você, tá? Como eu já falei, né? A Conto Economia. Nós somos a empresa que já atendeu milhares de pessoas, ajudou a eliminar muitas e muitas dívidas. Vocês não têm noção, são milhões de reais em dívidas e aplicações. Então, a gente já tem uma carga e uma metodologia já validada no mercado de como te ajudar nessa parte de gerar resultado financeiro para sua vida. Por quê? Porque já são milhares de cases de sucesso, já são milhares de pessoas atingidas tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, brasileiros dentro e fora do Brasil, e também é, toda essa carga de conhecimento que a gente quer disponibilizar para você poder se desenvolver também. Então, eu quero que você que está aqui agora me mande uma mensagem lá no Instagram, pode ser tanto da Conta Economia, quanto lá do meu também, no meu pessoal, para a gente poder te ajudar. Vamos fazer o seguinte, ó, para você que está aqui agora, eu vou fazer o seguinte, vamos marcar um bate-papo gratuito, não vou cobrar nada seu, eu e você, somente eu e você, numa chamada de vídeo, onde eu quero entender a sua situação financeira hoje e quero poder te ajudar com isso. E aí, você topa? Se você topa, vai lá no Instagram, tanto o da Conta Economia quanto o meu pessoal. Manda uma mensagem que eu vou te ajudar com isso. Fica tranquilo que a gente não vai cobrar nada para fazer esse bate-papo, tá bem? E deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Bem,
por hora, acaba sendo isso, mas eu tenho uma frase para falar para você. Olha, se você não está em constante movimento, em algum momento, as surpresas da vida, elas vão te pegar. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide da sua mente e cuide do seu dinheiro. Quem se planeja chega mais longe do que aquele que só vive por acaso. Então, vamos terminar com essa frase aqui agora para você conseguir entender que se você não tem planejamento financeiro, obviamente o seu resultado vai ser ruim, tá bom? Eu quero ser bem sensato nisso e pragmático. Se você não tem planejamento financeiro, você não sabe nem qual que é o valor das suas contas fixas que você tem que pagar todos os meses, a sua ruína já está aí, tá? Então não espere uma próxima pandemia que já está previsto e que vai ter um novo blackout no futuro. Não espera isso acontecer para você começar a se planejar, tá? Não seja fogo de palha, não seja uma febre, né? Dá o seu pico de 38, 39 graus, depois cai. Não seja assim. Seja constante, seja pragmático, seja consciente que você tem a responsabilidade de cuidar da sua vida, do seu dinheiro, da sua família, da sua saúde, do seu corpo, da sua mente. Combinados? Então, ó, espero vocês lá no canal, no Instagram. Me manda mensagem, a gente vai fazer esse bate-papo gratuito. E eu tenho certeza absoluta que você já vai sair com um nível de conhecimento bem superior do que você estava antes desse bate-papo. Fechou? Então, ó, espero que você tenha gostado. Carlos Miranda aqui, dizendo um bye-bye para você. E na quarta-feira, na próxima quarta-feira, às 15 horas novamente. Hoje dá uma atrasadinha por conta de todo o sistema aqui, que canal novo, coisas novas para vocês poderem evoluir. Mas na próxima quarta-feira, às 15 horas, a gente se vê especialmente para fazer você ter sucesso financeiro. E se você tem alguma dúvida, tem algum assunto específico que você queira falar, manda aqui, manda nos comentários, que aí eu já crio esse conteúdo especialmente para você. Fechou? Então, ó, bye bye, até mais. Vamos com tudo.